Boa tarde, gente, tudo bem? Quem me conhece sabe que eu não falo desse assunto. Porém, eu gostaria de deixar aqui a minha opinião, tá? Meu nome é Zuleika, eu tenho um filho autista de suporte 2 e eu estou assim muito chateada com publicações maliciosas e maldosas a respeito do autismo. A gente sabe que tem vários tipos de autismo, tem o autismo leve, de suporte 1, que é considerado leve hoje, o autismo de suporte 2, não verbal, que é no caso do meu filho, e tem o suporte 3. Geralmente o suporte 3, eles têm outros tipos de característica deles. Alguns são crianças que acabam agredindo, acaba sendo um pouco violenta, entre outros aspectos deles, tá? Porém, o que acontece? Eu vi um post, acabei de ver nesse exato momento um post de uma professora falando: eu sou obrigada a apanhar de um autista. Quero deixar claro para essa professora: não, professora, a senhora não é obrigada a apanhar de um autista, tá? O que eu, como mãe de autista, vou te aconselhar? Procura olhar os aspectos que levam uma crise desse autista. Seja uma crise sensorial, auditiva, seja uma crise nervosa, emocional, causada por outros colegas, ou uma frustração que pode levar essa criança a vir ter a sua crise. Trate sempre com muito amor e respeito. O meu filho, ele tem crise sensorial auditivas. Ele tem crises sensoriais, às vezes, por frustração e emocional. Só que eu, como mãe, por eu estar 24 horas do dia com ele, eu já reconheço todas as características. Ele é não verbal, ele fala quando ele quer. Quando ele não quer, ele não fala. E eu sou obrigada a adivinhar o que ele quer e eu consigo descobrir o que ele quer através dos gestos, dos sinais que ele me dá. Eu tô gravando esse vídeo não é nem por questão dessa professora, mas sim comentários. Que teve uma pessoa que colocou assim que iria acabar o problema das escolas se colocasse todos os autistas na PAI. Vamos lá. Se a PAI conseguisse ajudar o autista, os autistas não iriam ter uma escola específica para eles. A PAI ajuda. A PAI tem um procedimento, um estudo, um método para ajudar as famílias com criança com deficiências, seja ela síndrome de Down, seja ela demência, entre outras doenças especiais, tá? Outros problemas de deficiência, tá certo? O autista é uma criança, uma pessoa maravilhosa. Muitos se destacam, outras têm dificuldade com o aprendizado, com a associação entre pessoas, tá? O trabalho do autista com o autista é totalmente diferente da PAI. Não quero dizer que a PAI não possa ajudar, longe de mim. A PAI pode sim ajudar uma criança com autista, mas eu acho que o foco dela é outros tipos de deficiência, diferente do autismo, tá certo? O meu filho foi fechado o autismo com 15 anos. Exatamente, 15 anos. A gente suspeitou com 12, mas fechou com 15. Por que tardio? Porque a gente não conhecia as características do autismo, a gente não observava e não ouvia falar tanto do autismo como tem hoje. Quando veio a informação correta pra gente, a gente começou a observar mais as características do nosso filho, até que fechou o autismo suporte 2. Ele foi uma criança que ele sempre brincou sozinha, ele era uma criança que ele chorava muito, ele era uma criança que ele não falava, ele sempre teve a sua opinião própria,
E isso a gente respeitava, achava que era o jeito dele. Só que, como uma mãe autista atípica falou de um filho autista de 12 anos, o meu filho nunca agrediu, o meu filho sempre teve limites. O meu filho também. Porque como eu não sabia o que meu filho tinha, os profissionais que acompanhavam ele e os meus outros filhos sempre falaram: se você não der limite agora quando é criança, esquece quando ele for maior, porque você não vai pôr. Então eu sempre levei isso para mim. Eu sempre ensinei meus filhos com amor, respeito, educação, tá? É a base de tudo. O meu filho, graças a Deus, ele sempre estudou em escola pública, sempre foi na igreja. Ele tinha as crises dele com barulho, só que eu não sabia do que se tratava. Hoje eu sei. Então, assim, ele nunca me deu problema. Ele participa do clube de desbravador, né? Nas atividades que ele pode fazer, acompanhando pelo nutricionista, pelo o neurologista, cardiologista, porque ele tem outros problemas incluso, né? A escola está ciente do afastamento dele. E assim, a gente tem toda uma base ajudando ele. Só que o principal de tudo, é o amor. Seu filho tem crise? Trate ele com amor e respeito. Não perca a paciência, não estoure, não judia, não aperta, porque isso só piora a situação. O meu filho, ele tem crise sensorial auditiva, questão de barulho. Como que ele faz? Antes ele corria, ele se escondia por conta disso. Hoje, quando ele tá em crise sensorial auditiva, ele vem, encosta o ouvido dele na minha barriga e aperta. Por quê? Porque ele percebeu que ele tem um lugar seguro, que é a mãe. Então, eu tô aqui falando para vocês o quê? Respeitem o autista. Não é o que vocês acham que é, vai pesquisar. Procura saber o que é o autista. O porquê que o autista não vai para pai? Por que o autista tem uma escola específica para ele? Não é todos os municípios que tem, não é todos os lugares que tem, deveria ter. Iria facilitar muitos pais, iria facilitar muito a criança autista. E inclusive iria ajudar também as escolas, porque tem muitas escolas que não estão preparadas para lidar. O problema não é o autista, o problema nunca foi o autista, o autismo, mas sim pessoas que não estão preparadas para lidar com essa situação. É muito fácil colocar culpa, porque eu fui agredida por um autista, mas espera aí, você está preparada para lidar com essa situação? Você sabe lidar com essa situação? Não, porque se você soubesse, você saberia controlar a crise de um autista e não teria sido agredida. Eu conheço mães que têm filho de terceiro grau, suporte, com filho que agride. Só que ela entendeu o filho. O professor da criança entendeu e não sofre agressão. Por quê? Porque ela reconhece os sinais de uma crise antes de vir acontecer. Ela consegue lidar com uma crise, ela consegue contornar essa crise para que ele não venha a ser agressivo. Tem uma mãe amiga minha que o filho dela era de suporte 3. Ele se batia a cabeça na parede, se mordia. Só que ela chegou no médico e falou: eu preciso de ajuda, eu não sei lidar. O médico explicou para ela passo a passo. Ela conseguiu controlar tanto essa crise sensorial suporte 3 que hoje eles falam que parece que ele tem o suporte 1. Por quê? Porque a mãe soube lidar com a situação. A mãe explicou para a professora, é assim, a professora foi atrás para lidar com essa situação. Não vou falar para você que não vai vir acontecer porque é deles. Mas vai ser muito menor e a dor vai ser muito menor, muito menos frustrante,
para a criança que tem autismo, que está em crise, para o profissional e para o pai e para a mãe. Então, eu quero falar o seguinte: você não sabe nada sobre autismo. Não julgue, não fala besteira, não fala lorota, porque você não está na pele de um pai e de uma mãe atípica. Professora, você também não entende bulufa de bulufa, para você, a ponto de tirar uma foto ridícula, me desculpa, com a ferida mostrando que foi mordida e ainda publicar, foi mordido por uma criança autista. Você quer dar aula, continuar dando aula, então se especializa, faça curso para se especializar, para lidar com uma criança autista, porque hoje foi comprovado que mais de 80% da população tem autismo. Se você não consegue lidar com uma criança que tem um autismo mais alto, você não está pronta para dar aula, porque você pode achar que é só uma criança, mas dentro da sua sala pode ter 5, 6, sem o diagnóstico, sem fechado o laudo. Aí ela possa vir dar uma crise e você não vai saber. Como acontece todos os dias. Por aí, milhares e milhares de crianças que eu ouço falar, mas ela nunca teve isso, ela nunca fez isso e veio ter. E depois foi descobrir que era uma criança atípica. Então, antes de você expor qualquer autista, antes de você ir tirar fotinho na internet para ficar famosinha, né, mostrando que eu fui mordida por um autista, vai se especializar, faz um aba. Vai procurar saber como lidar com uma criança autista. Que aí você vai entender o que a mãe passa todos os dias. Você fica quantas horas por dia com a criança? 8 horas? A mãe fica 24. E a mãe consegue contornar. Por que a mãe consegue contornar a situação? Porque foi ela que fez? Não. Porque ela procura todos os dias ser a melhor mãe do mundo para aquela criança. Ela procura todos os dias aprender coisas novas para poder contornar a situação com o filho. Então tá na hora de você, professora, você ignorante, que não soube, não sabe o que é, porque não tem situação na família de autista, em vez de ficar falando lorota na internet como você andou falando e criticando alguns pais autistas que foram defender, né? Vai procurar saber. Procura saber. Autismo não limita a escola pública, autismo não limita escola particular. Existe uma lei chamada a Lei da Inclusão. Isso quer dizer o quê? Que todos os deficientes geral, desde um paralítico, desde um síndrome de Down, um autista, um TDAH, um TOD, seja qual transtorno for, você tem direito de ser incluso em escolas, em trabalhos e aonde vai. Então não venha ser um zero à esquerda, ignorante, de falar que autista tem que ir para pai. Porque hoje em dia tem uma lei de inclusão que aceita até um síndrome de Down em sala de aula, em uma empresa. Então, fecha a matraca, vai procurar saber o que é autismo e vai cuidar da tua vida. Para de criticar, porque vocês não sabem o que vocês estão falando. E essa professora eu aconselho a voltar para a escola, mas não voltar para a escola para pedagogia, mas sim voltar para a escola em questão de como lidar com uma criança autista, porque pode ter certeza que essa criança não é a única da sua sala. Essa criança pode ser uma, mas dentro da sua sala pode ter mais 2 ou 3 que você não saiba, porque está esperando o diagnóstico. Entendeu? Então, para de criticar o autista. Para de falar mal do autista. Para de ver problema onde não tem. Autista nunca foi problema. O autismo é uma pessoa única e maravilhosa. Aprendam a lidar com eles e respeitam as características deles, respeitam eles. Porque eles são muito melhores do que vocês, ignorantes.
Me desculpa, fiquei nervosa, porque eu detesto ver as pessoas criticarem, falarem coisa que eles não sabem, que eles não entendem e pior, nem querem saber, porque é mais fácil falar mal, criticar, do que procurar saber a realidade de uma mãe atípica que sofre todos os dias para levar seu filho em psicólogo, para levar seu filho em consulta médica, para fazer fisioterapia como muitos autistas suporte 3 precisam. Então, fechem a boca, não fale besteira. Não sabe, não concorda, fica quieto. Mas não ofende igual vocês andam ofendendo.